tramitação do Código Florestal enfrentou momentos de grande dramaticidade desde o seu início e motivou inúmeros conflitos entre o Executivo e o Legislativo. Agora, o texto aprovado na Câmara, que reduz a obrigatoriedade de proteção das margens dos rios para grandes propriedades rurais, terá de ser votado até o próximo dia 8 de outubro no Senado. Para falar sobre o assunto, eu recebo agora o deputado Alfredo Siquis, do PV do Rio de Janeiro. Lembrando, antes de tudo, que o nosso programa também é transmitido pela Rádio Câmara FM. Deputado Siquis, eu acho que a essa altura do campeonato, vou falar com sinceridade, pensando que eu ouço as pessoas perguntam para a gente, jornalistas, as pessoas falam assim, eu não estou entendendo bem o que está acontecendo com esse Código Florestal. Eu já vi isso várias vezes, pessoas vêm falar comigo mesmo. E eu estou transmitindo essa angústia para o senhor agora. Porque o pessoal, é claro que o brasileiro não tem que entender questões de regimento interno de Câmara, de Senado, né? Mas eles falam assim, mas qual é o problema hoje em dia? É a questão das margens dos rios, é a questão das multas, onde é que está o centro digamos assim, o centro da discussão hoje, deputado? Bem, sempre o mesmo. Havia um Código Florestal de 1965, legislação vigente, foi desrespeitado, ocorreram desmatamentos nas áreas de preservação permanente, ocorreram desmatamentos nas áreas de reserva legal. Esses desmatamentos geraram multas e outras punições e, nesse momento, houve uma mobilização do setor ruralista no sentido de modificar o Código Florestal, que de fato precisava ser modernizado, mas não dentro desse liberou geral, sim, como a gente costuma dizer no Rio de Janeiro. A partir daí, ocorreram N rounds de luta entre nós ambientalistas, que somos uma minoria, infelizmente, aqui no Congresso Nacional, o segmento ruralista com apoio de outras áreas políticas, que fazem outro jogo, mas que convergem com o jogo dos ruralistas, e o governo meio que servindo de árbitro, mas sempre recuando, sempre cedendo. Esse último round é muito significativo. Foi aprovado um texto muito ruim, inicialmente, na Câmara, fruto do famigerado relatório Aldo Rebelo. Depois foi revisto em parte no Senado, algumas das coisas mais aberrantes foram revistas, mas ainda assim uma legislação que representava um retrocesso em relação à situação anterior. Depois, isso novamente a Câmara reinstituiu, a presidente vetou, para poder não haver um vácuo legislativo, ele editou uma medida provisória e essa medida provisória foi modificada com novos retrocessos por um acordo parlamentar que, segundo todos nós descobrimos nos jornais, de forma espetacular, foi feita bypassando a autoridade da Presidente da República. Aquele episódio... o tal do bilhete. Do bilhetinho, estilo Que Jânio história é Quadros. essa? Não me consultaram, não sei o quê. Pois bem, a história é essa, foi aprovada ontem nessa casa, no momento em que foi rejeitado o destaque que nós apresentamos, simplesmente mantendo o texto da medida provisória, que nós achamos que é insuficiente, achamos que é ruim, que não protege, que estimula futuros desmatamentos pela impunidade com que trata desmatamentos passados, mas era menos pior do que veio a ser aprovado. Bom, agora esse texto vai para o Senado, volta para a Câmara e vai novamente à sessão presidencial e Deus sabe o que vai acontecer. O senhor acha que o texto é aprovado na Câmara, vai para o Senado e o Senado vai alterar? Se o Senado alterar, ele volta para a Câmara. Qual é a sua expectativa? Não, espero que altere, né? Mas pode ser que não. Pode ser que, por pressão do governo, eles não alterem e deixem ao arbítrio da Presidente da República, que poderá vetar de novo, e aí vai recomeçar a novela mais uma vez. A novela está que nem a Avenida Brasil, né? Cheia de lances, os mais inacreditáveis. Dramáticos. Agora, deputado, nesse período todo, que a gente vem acompanhando a questão da tramitação do Código Florestal, nesse período todo, não houve convergência, quer dizer, o grupo que o senhor se refere, né, os ambientalistas, não cederem em várias questões, e o grupo também lá ao lado dos ruralistas, vamos chamar assim, também cederam. Houve convergência em muitos pontos, não houve? Eu acho que não, porque esse processo todo teve um grave vício de origem,
que foi a relatoria do ex-ministro, do ex-deputado, do hoje ministro Aldo Rebelo, que foi parcial, que foi sectária. Ele, em vez de ter sido um mediador de conflitos, ele assumiu a posição mais extremada dos ruralistas. Ele, como comunista, assumiu a posição mais extrema. Ontem ainda, o deputado Ronaldo Caiado, que é um coerente defensor extremado dos interesses ruralistas, se derreteu em elogios, em loas ao Aldo Rebelo. Então, o que nós assistimos ontem, realmente, o desmascarar de uma farsa. Porque durante todo esse tempo, qual era o discurso dos ruralistas? Que eles estavam ali defendendo o coitado do pequeno produtor rural. Nunca foi problema do pequeno produtor rural, porque nós, ambientalistas, desde o início, falamos que devia se abrir uma exceção para a agricultura familiar, desde que bem definida a agricultura familiar, bem definido o pequeno produtor. E, inicialmente, o pequeno produtor era até 4 módulos rurais. Propriedade que, no caso da Amazônia, não é tão pequena assim. Pois agora, nesse round mais recente, eles aliviaram, diminuíram a obrigação de recomposição de área de proteção permanente à beira de rio para até 15 módulos rurais, que já são grandes propriedades. Isso porque o outro grande argumento deles é o seguinte: não, temos que produzir alimentos, temos que ter espaço para a agricultura. Ora, aqui no Brasil a gente tem a pecuária menos produtiva do mundo. É 1 boi por hectare. Se nós melhorássemos a produtividade da nossa pecuária, sobraria terra, tanto para culturas agrícolas quanto para reflorestamento. Não é nada disso, é tudo uma operação especulativa. É especulação imobiliária rural. Esse é o nome do jogo. Porque se você tem um determinado terreno, uma determinada propriedade, e X% você tem que recompor a floresta, porque protege o rio, porque protege a encosta de morro, e, de repente, se você reduz essa proteção, na situação atual, o preço dessa propriedade, do ponto de vista especulativo, sobe. Ela fica mais valiosa. Então, a questão toda dos ruralistas é aumentar o valor dos seus próprios terrenos, das suas próprias propriedades. Não é ter espaço para ter uma cultura, porque nós no Brasil não tem falta de terra para plantar, pelo amor de Deus. Agora, a mesma coisa, existe algum item, eu só queria que o senhor me esclarecesse, porque talvez eu tenha não entendido bem. Em relação à recomposição das matas ciliares, houve alguma alteração? Não, mas é exatamente isso que eu estava dizendo. Se diminuíram. Não, diminuíram que pode de ser... 20 para 15, no caso de propriedades até 15 módulos fiscais, que não é pequena propriedade. Uhum. Então, na verdade, há constantemente um avanço no sentido de ir suprimindo cada vez mais as obrigações de recomposição. Inclusive, um destaque que foi rejeitado, o último, que foi votado e foi apresentado pelo setor, digamos, mais extremado dos ruralistas, ele previa simplesmente acabar com a necessidade de recomposição das APPs, que são fundamentais para prevenir enchentes, como aquela que nós tivemos no estado do Rio de Janeiro no ano passado. Então, na verdade... eles estão forçando a barra cada vez mais, e o governo recuando. Porque te perguntar, porque eu li há algum tempo atrás a questão dos rios intermitentes, né? A questão de preservação ali, e alguém, um deputado, não lembro quem agora, falou assim, não, isso, vamos deixar isso de lado. Mas aí eu fiquei assim, porque o rio intermitente é uma realidade do Nordeste brasileiro, por exemplo. Claro. Né? Você tem que respeitar um pouco essa característica. Né? Ali, de fato, voltou. Mas a questão é que o governo tentou criar a chamada escadinha, que, de acordo com o tamanho da propriedade rural, corresponderia uma metragem de reconstituição da área de preservação permanente. Então, se é um certo tamanho, 5 metros, outro 15 metros, outro 20 metros, etc. O que já é uma questão... já é questionável. Poderia haver uma outra solução, e em relação à pergunta que você me fez anteriormente, poderia haver convergência entre os ambientalistas e os produtores rurais? Poderia, se eles tivessem uma mentalidade minimamente moderna. Porque você tem hoje no mundo a disponibilidade de centenas de milhões de dólares em créditos de carbono.
Então, você poderia transformar esse reflorestamento numa coisa rentável para o produtor rural. O produtor rural poderia receber um financiamento dos bancos oficiais para promover o reflorestamento e os bancos oficiais se ressarcirem disso através de créditos de carbono internacionais. Aliás, eu soube que a Noruega está com dinheirão Claro, aí para aplicar. existe hoje em dia. E não sabe como fazer. Hoje em dia, reflorestar dá dinheiro. Por isso que eu digo, o problema deles não é um problema de produção agrícola, é um problema especulativo, é especulação de terrenos rurais. E o que acontece? Agora, como é que eles têm essa maioria? Eles tiveram, no grande choque, né, que houve 270 votos contra 170. Não há 270 parlamentares ruralistas na Câmara de Deputados. Eles obtiveram apoio de muitos deputados que não têm o menor interesse na questão rural, não conhecem, não estão interessados, não quer saber, são gente de periferia urbana, gente de comunidades religiosas, muita gente do PMDB, porque sentiram que essa não era uma questão absolutamente fundamental para o governo, sentiram uma certa fraqueza do governo em relação a isso e resolveram transformar isso num campo de pressão, num campo de chantagem. O governo não nos dá esses carguinhos aqui, assim assado que nós queremos, então nós vamos endurecer na questão do Código Florestal. Coisa que eles não fazem em outras matérias que o governo sinaliza claramente como prioridade e que sinaliza que vai demitir a turma deles que está lá no aparelho de Estado se votarem com oposição. Mas nesse caso, não. Então eu acho que houve, desde o início do processo, uma fraqueza do governo na defesa do meio ambiente, em última análise. Deputado Alfredo Siquis, nosso tempo acabou, infelizmente. A conversa é boa, mas corre, né? acabou, Muito obrigado pela sua vida. Obrigado por me ter aqui com vocês. E obrigado a vocês que ficarem com a gente até agora.